O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega à Ilha Bela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilha Bela sediará em julho de 2023 a terceira edição da Vela Show. Empresas, escolas e associações de todo o Brasil vão apresentar o que há de melhor em tecnologia, com exposição de produtos, serviços e workshop. Além de palestras com renomados velejadores, a Regata Vela Show, com classe diversas, aproximará a comunidade a um ambiente de esporte de forma saudável e familiar. Vela Show. Os bons ventos te trazem aqui. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Vela Show Podcast. Mais uma quarta-feira aqui com vocês. É um prazer continuar nesta cadeira com o Vela Show. E muito graças a vocês estarem assistindo a gente. Continuem assistindo, compartilhando, divulgando, apertando o sininho, falando sobre a gente. A gente está aqui para vocês, para a comunidade da vela e para todos que querem entrar nela. O nosso podcast está sendo oferecido pelo Ocean Blue. Ocean Blue é uma loja de produtos náuticos que fica dentro do Yacht Clube do Rio de Janeiro. E pela Luderit Sailing, que está com uma promoção só para nós. Vocês vão ter velejadas ao pôr do sol com open bar por R$ 180, imperdível. Vamos ver o vídeo, por favor. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o André Stumbo. Tudo bem, André? Tudo bem. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Eu agradeço em nome do Tucurimé. Então, bem-vindo ao nosso bate-papo aqui no Vela Show Podcast. E eu vou explicar para vocês por que o André está aqui. Eu tive a curiosidade de convidar o André para participar quando eu vi a casa dele, né? A casa do André. Eu estava fazendo aulas na Baía de Guanabara, na Náutica Sete Mares. Passamos por um barco que, para mim, parecia estar quase em ruínas, né? Bastante abandonado. E vi aquela figura lá dentro. Perguntei para o Danilo, né, da Sete Mares. Danilo, esse cara mora lá dentro. Falei, você tem o contato? Tenho, me deu o contato. Ele me deu o contato. Pronto, aqui está o André para a gente conversar sobre essa vida naquele barco tão impactante, né? A visão. Impactante, essa é a palavra. A visão daquele barco. E o que é legal é que o nosso convidado de hoje ele tem uma história bem diferente dos outros que costumam sentar aqui com a gente, dos outros velejadores. A maioria, como vocês viram semana passada, o Vitor Demeson começa porque o pai veleja, porque tem barco, porque é sócio de um clube, porque vai entrando pela tradição da família. Já o André não. Ele começou no mundo náutico através do circo e do teatro. É isso, André? Sim. Não necessariamente. Eu tive contato na adolescência numa carona. Marinheiro Jaime, que eu não vejo há muito tempo também, desde que a gente saiu da Marina, quando o Tucurimé foi para Paraty, eu perdi o contato com o Jaime e nunca mais se falou. Mas ele que foi o responsável, na realidade, por introduzir esse bichinho da vela. E que carona foi essa? Foi de Itacuruçá para o Rio, cara. Ele precisava trazer o barco, eu tinha ali meus 17 anos, viajando de carona, pegando estrada. Ele me convidou e largou o leme do meu lado, largou o leme na minha mão, deitou do meu lado e falou, é o Cristo. Só me falou, aquilo ali é o Cristo. E é aquela coisa das pessoas aprendem a velejar às vezes em segundos. Para mim foi um estalo automático, assim, é isso. Largou o leme na tua mão e dormiu. O Cristo é o teu... Ele dormiu, ele deitou do meu lado assim. E você chegou no Cristo?
cheguei sozinho até o Recreio. Com a ajuda do Cristo, certamente. Até né? ele falou que tinha laje né? no meio do caminho. Aí, fica aqui, fica aqui, então fica aqui. Eu vou naquela, fica aqui, então é pra ficar nesse rumo. Fiquei ali, ele dormiu a noite toda, dia amanhecendo ele acordou, a gente já tava ali, através do Recreio. Aí dali foi só chegar aí, só entrar. Então você realmente aprendeu assim na marra. Aprendeu, você velejou sem ter aprendido, mas foi, né? Foi natural, cara, é isso. Pegou, aí tu pega o leme, olha, se qualquer coisa que mudasse, se o vento mudar, qualquer coisa, me acorda. Era a única informação que eu tinha, assim, e como é que com você meus 17 saberia? anos. Então, se você não sabia nada, como é que você saberia que o vento mudou? Não, mas tu sente. Isso aí é bem óbvio. Assim, tu tá com o vento numa orelha, se o vento entrar na outra, tu vai sentir. Se o vento rodar no teu rosto, tu vai sentir, tu sente. Isso aí tu sente. E foi a primeira vez que você entrou no bar? Foi. Assim, barco a vela. Aham. Barco a vela, eu conheci traineiras, de atravessar pra Ilha Grande o tempo inteiro. E Arraial do Cabo, traineiras, já entrei um bocado. Mas barco a vela foi com meus 17 anos. Mas você, antes de entrar nesse barco a vela, de pegar essa carona, né? Você tinha que contato com o mar? Essa coisa da travessia, por exemplo, de Itacuruçá, de Mangaratiba para Ilha Grande, isso aí eu fiz muitas vezes, de estar dentro de traineira. O próprio Mar do Recreio, que eu sou de Jacarepaguá, então fui criado ali na beira do Mar do Recreio. Então sempre tive ligado à praia, não necessariamente ao mar, que na realidade eu venho de uma coisa mais rural. Eu fui mais Mogli do que menino do mar. Minha coisa era correr por cima das serras de Jacarepaguá, Vargem Grande, Vargem Pequena, correr toda aquela área lá em cima quando eu era bem criança ainda. Uhum. Aí o mar veio aparecer já aí nessa onda aí dos 16, 17 anos. De conhecer barco, mas realmente estar embarcado, estar vivendo essa coisa já bem mais adulto, depois de um arco enorme de vida. E vamos lá, então, como é que o teatro e o circo te trouxeram de alguma maneira? O teatro e o circo também veio a aparecer depois, que eu começo como um rigger, alpinismo industrial, trabalhando na área de eventos, que era aqui no Rio Centro, bem antigamente mesmo, no início, já em 93 para 94, foi quando eu comecei lá. Não existiam os equipamentos que existem hoje para os riggers trabalhar. Eu vi chegar no Brasil o Grigri, os Stopper, o Gilmar, o Baudrier, como nós conhecemos hoje. E na minha época, assim, com 17 para 18 anos, eu chamava de quebra-costela. Por quê? Porque quando tu caía, tu quebrava pelo menos uma costela, porque ele não era um Baudrier, ele não pegava as suas pernas. Ele era um cinto que vinha na tua cintura. Uma vez que tu caísse, que tu ficasse para a estrutura, aquela peça subia e provavelmente você dava uma esmagada numa costela. Assim, isso era o quebra-costela. Mas não quebrou nenhuma, você? Não. Eu tive a felicidade de nunca ter tido um acidente com equipe, com ninguém, a minha vida inteira, assim. Ainda bem. E qual foi o seu preparo para ser rigger? Eu comecei no diretão, que essa coisa era bem rústico, imagina, bem rústico, que era instalação de sinalização aérea no Rio Centro, durante as feiras. E é um pecado que eu pago até hoje, que eu pendurei muito lixo na minha vida. Que 90% de tudo que eu já pendurei virou lixo, foi queimado, não sei nem muitas coisas como é que foram recicladas. E só os únicos banners que eu realmente guardei por muitos anos, pode botar aí quase 20 anos, os mesmos banners que eu usei, reciclados mesmo, eu fazia questão de botar a equipe para limpar, eram os banners da Feira da Providência. Que como não era uma coisa do marketing, daquela coisa, daquele evento e tal, tinha as bandeiras que eram o nome dos países e o nome dos estados. Não tinha sentido jogar aquele monte de plástico fora para... Virar lixo? Virar lixo, literalmente virar lixo. Então esses são os únicos banners que eu realmente reciclei. Usei ele, será 20 anos. Uhum. O mesmo banner, ia lá, colocava bonitinho em cima de todos os estandes da feira. E fiquei com uma equipe ali de 5 homens, nós éramos 5 homens. E você começou como, então? Como rigger. Sim, mas como você foi, eu vou ser rigger? Eu resolvi... Tá. Quando eu trabalhava com artesanato na adolescência, assim, da adolescência que eu digo a partir dos 12 anos. Eu fui para a estrada com 12 para 13 anos, eu ia até Madureira, na subprefeitura de Madureira, que a gente chamava antigamente era RA, era Região Administrativa. E tinha sempre um
umas folhinhas A4, que assim, com a listagem de todas as feiras agropecuárias, tudo quanto era tipo de feira que tinha imaginado no estado inteiro, estava ali naquela lista com as suas respectivas datas e cidades. Era só pegar um ônibus. Ir lá e se oferecer. Não, nessa época eu fazia artesanato. Ah, então eu você... ia para as feiras de artesanato. Mas, então, você tinha que se inscrever, ou não? Você chegava... Eu chegava nas feiras, geralmente quando tu entra numa feira, tu paga ali as diárias daquela feira, tu paga a feira. E tu coloca a tua banca ali, tu vende. E fiquei fazendo isso, viajando vários anos. Quando eu voltei para o Rio, tinha essa coisa de... no Rio, antes de eu sair em viagem, eu gostava de expor na rua. Expor na rua mesmo, meio ripongo. Ainda tenho meio que a cara do ripongo. Ia falar, o visual o visual ainda continua. Não, e onde você mora também tem uma coisa meio... tem uma coisa muito riponga ali naquele bar. Quando eu voltei para o Rio, depois dessa boa circulada, aqui no Rio não estava podendo mais expor na rua. Foi o primeiro governo César Maia, estava rolando um fuzuê louco de rua, era o Rapa, essas confusões que tem de rua. Eu falei, cara, isso não vai dar mais, eu não vou ficar aqui nenhum maluco fugindo da polícia para trabalhar, né? Não tem sentido. Aí, como já era ligado à feira, já conhecia muito, né? Só que aí já tinha feito a minha própria rede, conhecia muita gente que trabalhava em feira, e sempre fui bom vendedor, de ficar falando que nem um doido. Aí André, um amigo meu, me chamou para uma feira no Rio Centro. Era uma feira de artigos de casa, a modelar. Era um artigo de casa. Aí eu fiquei vendendo ali, para ser vendedor no stand, eu vendia o Filtron, era uma tranqueira de cozinha. Era só ficar falando e ficar vendendo ali. Aí tu chega antes do público, tu vai embora antes do público, então tu vê a produção, o que acontece ali, backstage, né? De repente me passa um louco em cima da treliça, assim. E tu vê aquilo, falei, cara, o que esse cara faz? Cara, esses caras são os Homem-Aranha, né? Os Homem-Aranha, eles penduram os banos, penduram as coisas que precisam ir no teto. Falei, cara, como é que faz pra fazer isso, cara? Esse foi o estalo. Falei, cara, eu sempre gostei de escalar, sempre gostei de árvore, sempre gostei de me meter em aventura de uma maneira geral. E aquilo ali foi o cara passando em cima da treliça, assim, e não tinha segurança que hoje no mundo rigger, isso não existia, gente, isso não existia. Era aventura total. Era aventura de verdade. Aí o que aconteceu? Dali aí fui conhecendo as pessoas que trabalhavam ali, cara, tu faz. Aí tem os primeiros testes, né? Que tu sobe ali, como não tem segurança, realmente tu bota pra jogo. Se tu cai, tu morre mesmo. E tu passou e foi passando, aí com o tempo foi chegando equipamento, fui me atualizando. Aí formei uma equipe que ficou comigo ali direto. A equipe em si, 15 anos comigo ali dentro do Rio Centro. E tua experiência como rigger, de que me forma? Levou... Te levou pro circo? Te levou pra... Exatamente. De estar ali dentro dos eventos, preso naquela coisa toda, tu começa a conhecer muita gente de outras áreas técnicas que necessitam do serviço de um rigger. Precisam de um louco lá em cima para amarrar alguma coisa. No barco, dependendo do tamanho do mastro, tem que ser um rigger, né? Na verdade, o termo rigger surge no mar. Ele é um termo náutico. Uhum. Aí eu parei... Lembrando... Não, eu estava falando do rigger pro conhecendo circo. equipes que precisam de outros serviços de rigger. Aí comecei a prestar serviço para iluminação, para equipes de iluminação. E nessa área tu vai conhecendo cada vez mais gente. De repente eu já estava trabalhando no Metropolitan, trabalhando na iluminação lá, que na época era Maglite, no Gabi. Era Gabi Som, estava cuidando de Aurolight. Aurolight também chegou. Aí, no final ficou Aurolight. Aí ali eu tive que fazer uma montagem para ia ter uma coisa de circo. Primeiro passou de King and Die, que foi nunca vi tanto curtindo na minha vida, que eu aprendi que é a maquinária de verdade, foi no King and Die. E segredos e truques de contrarregragem foi no Circo Imperial da China. Os caras são demais, os caras são assim, os top dos top. Mas quando eu tive que particularmente pendurar um tecido, que foi pro Gabriel e pra Cristina, eles eram da Intrépida e tudo, aí a partir daquele momento ali eu comecei a conhecer essa galera de circo. Aí fui conhecer a Fundição Progresso,
Aí dentro da Fundição Progresso tem o Mundo Fundição Progresso. Ali não tem Intrépida, tem outras empresas. E foi através do Intrépida que eu conheci o Tocurimé. Então vamos lá. Como é que a Intrépida Trupe ou o circo te levou pro Tocurimé? Isso. Eu fiz o Festival de Cinema de Miami de 2001. Fizemos um evento lá em Miami, tudo. E a gente tinha estreado também, alguns meses antes, a gente tinha estreado Flap, no João Caetano. E eu coloquei um amigo meu que me substituiu para eu poder fazer essa viagem. Aí fomos a Miami, fizemos o evento. Quando eu voltei, aí fica aquela parada, né? Cara, tu vai voltar e o cara vai sair, vai tu entrar e fica esse clima chato, né? Foi quando me veio a proposta, cara, vai ter uma montagem de um teatro, vai ter circo também, na Marina da Glória. A informação, numa escuna. Eu, tá, legal, numa escuna para aquilo na cabeça. Aí, por isso que eu falei aquela coisa do impactante, porque essa é a deixa do impactante. Saiu que o escritório da Intrépida ali na Glória, atravessei simplesmente o aterro, entrei na Marina da Glória, PRB, o último barco do PRB, Tocurimé para Matojari. O cara apontou o barco, assim. Quando eu vi os dois top master, aí eu falei, cara, aquilo não é uma escuna. Para um carioca, quando o carioca ele pensa uma escuna, ele pensa um bruma seca. É automático. É uma escuna, é um saveiro passeando. É, que vai passear com exatamente. Balança, que não, louco. Quando eu vi que era um tall ship, eu pirei. Foi o impacto, né? Falei, cara, foi frenesia, assim. Foi o meu primeiro impacto com o Tocurimé, que eu já tinha lido essa coisa do termo de rigger ser vindo da náutica. Eu já tinha prestado atenção nisso, que tem o The Art of the Rigger, que é um livro que foi escrito, sei lá, meados do século XIX, do tal de Jorge alguma coisa. The Art of the Rigging, que tem ali todos os nós, procedimentos, e tem muita poesia e tem muita coisa assim, que é poética mesmo, só que para muita gente parece meio bruto. O livro está todo em inglês, quem quiser dá uma olhada lá. Eu já tinha informações como Slock, eu já... essa coisa de gente, as primeiras navegações, Fernando de Magalhães. E o Endurance, só que o Endurance eu fui conhecer esse livro já no Tocurimé, que eu achei ele na prateleira do Tocurimé, que é a história do Endurance, Shackleton e tal. E dessa montagem, dessa primeira peça, que foi por Mares Nunca Dantes, com o Tonico Pereira. Com o Tonico, nosso querido Tonico. E eu praticamente me tornei tripulante ad eterno do Tocurimé. E de tripulante a morador do barco. Sim, aí isso aconteceu. Tivemos aquele primeiro momento, teve essa primeira peça, teve uma segunda peça, que foi a Ilha Nova, que tinha muito mais circo ainda, era mais infantil. Mas o barco ancorado na Marina da Glória o tempo todo? Sim, na Marina, por Mares Nunca Dantes foi completamente na Marina da Glória. Mas a Ilha Nova viajou. Ilha Nova nós fizemos Angra dos Reis, paramos ali bem ali do lado do posto de gasolina mesmo, de frente pra praça. Teve um dia que foi ótimo, que realmente ele ficou como se fosse um palco italiano ali pra fora. E ali o público foi muito legal, Angra dos Reis foi legal. E em Paraty também foi muito legal a participação dos índios, que veio o pessoal lá de Paraty-Mirim, da tribo de lá. Vieram assistir, foi muito legal também. Os índios participando daquela coisa toda. Eu que sou... Foi em Paraty, foi lá na Marina do Engenho. A gente parou o barco ali no Engenho. Eu fico imaginando que maravilha, porque eu que sou de cinema, de audiovisual, né? Eu fico imaginando... Eu vi uma vez um espetáculo que foi também num barco aqui na Marina da Glória. É maravilhoso quando você junta as duas maravilhas, duas belezas, que é o barco, a vela, né? E o teatro, ou o circo, ou, enfim, um espetáculo que seja de dança, qualquer coisa num convés de navio, né? De um barco, do que seja, assim. Imagino que... Agora, quando vocês foram daqui para lá, daqui para Angra, daqui para Paraty, foram com elenco e equipe dentro do barco? Algumas pernas nós fizemos com o elenco, sim. A galera também ficou naquela fissura, vamos velejar, né? Só que é aquela coisa... Tu faz a viagem, mas já chega montando o circo, né? Fica meio que uma trupe mambembe mesmo. Foi bem único, cara. Foi bem único. Eu nunca tinha imaginado que isso poderia acontecer. Sempre imaginava. Ninguém zoou, seria legal. Ninguém mareou, ninguém... Não. Cara, povo de circo, né, cara? As pessoas só voando. Então, é muito difícil a gente de circo tacar em enjoo, assim.
Não, e é legal porque eu acho que tem uma semelhança muito grande entre trupes e equipes de cinema, ou trupes de teatro, ou de dança, e a galera de uma tripulação de barco, né? Existe uma união, aquela coisa que um precisa do outro, né? Exatamente. Então... E como é que tu deita de noite para dormir numa travessia, num mar grande, confiando numa pessoa que às vezes tu conheceu naquela viagem que tá lá no Leme? Tem que ter a segurança que você tem numa acrobacia, né, que você depende do outro, né? Do outro acrobata para te segurar, para não deixar você cair. Isso. Essa coisa do rigger mesmo, à medida que essa coisa evoluiu, bebendo muito do que é o alpinismo, né, o alpinismo esportivo, que é você ter sempre parceiro. Quando tu escala, você não... Tem a galera que escala solo aí, tem a galera bem louca que escala solo. Mas normalmente quando é alpinista, você tem um parceiro de escalada. Que quando você está guiando, quando um está guiando, o outro está fazendo a segurança. E com o rigger acontece também a mesma coisa, embora cursos como o Irato, que você sai de uma peça só, você já desce com 2 cabos, você trabalha completamente, realmente independente dos outros, como você também pode estar fazendo um sistema ou alguma coisa que você realmente precise ter o apoio de uma outra pessoa ali na tua segurança, fazendo com o stopper ou com algum freio, ali cuidando de você. Isso acontece muito no mundo de rigger. Por exemplo, eu e esses 5 loucos ficaram comigo ali esses 15 anos, era aquela coisa, cara, fica um para a vida do outro mesmo. Então é um trabalho que realmente requer muita atenção e muita confiança com quem tu tá ali numa situação de beira de abismo, entendeu? E quando você começou a fazer esses espetáculos a bordo do MEC, vocês foram para outros lugares ou aqui, você imaginou que você hoje estaria vivendo dentro dele? Não da forma que tô. Eu imaginei que eu voltaria, continuaria viajando, que depois desse grande feliz, teve essas 2 peças, o barco foi levado para Paraty e eu fui... foi essa coisa de... Pan-Americano, foi 2007, virou um frenesi, aí minha vida virou um frenesi de trabalho doido, que o Rio Centro pura e simplesmente virou a meca do Olimpíada, parecia Atenas, entendeu? Faltava Apolo ali, tacando as bolas. E aí comecei a trabalhar igual um doido, tudo levava cortina, era luz para tudo quanto era lado. Teve que ser refeito toda a luz de serviço do Rio Centro, foi refeito, foi uma obra faraônica, a gente trocou casa cabo daquilo. Então, simplesmente, minha vida fiquei preso dentro do Rio Centro. O Tocarimé ficou lá para Paraty. E eu não sei como é que foi essa administração, que quando... Aí fui para... Nessa história, aí já começa a pular, porque eu sempre vou pulando para outras histórias. Aí acabei indo para São Paulo, trabalhei em São Paulo. Quando o Kit me ligou, já coisa de uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, me avisando que estava indo para Paraty para pegar o Tocarimé, que estava lá parado e tal. Falei, cara, tô agarrado agora, daqui uns 10 dias eu tô no Rio. Chegando aí, a gente bota para frente. 3 dias depois, assim, me mandou o vídeo do Tocarimé arrastando os mastros e as velas, tudo dentro do lado, assim, no bordo. Aquele dia eu fiquei em choque, assim, porque assim, tu fica, né? Pelo menos 1 minutinho da vida, tu para sentado, respira. E, cara, agora, daqui a 10 dias eu tô aí. Daqui a 10 dias eu tô aí. Aí eu cheguei já pra passar motosserra nos mastros. Aí, picotei tudinho, bonitinho, vamos deixando ele mais ou menos no jeito. Aí foi lá pra dentro tem um estaleiro lá no cantinho. Grumari, não. Lá pra trás, do Mauá, tenta lá atrás. Tem uma... Camorim. Foi lá pra dentro do Camorim, aí terminou de organizar, pelo menos, pra ele ficar... Eu só picotei demais, aí teve que desembolar cabo de aço, tive que dispensar muito estaiamento, várias mordidas. Aí consegui recuperar, fui separando, né? Aquela hora de separar a joia do trigo, o que a gente pôde recuperar, botei pro porão. Aí no Camorim eu não pude ficar porque eu tive que voltar para São Paulo, que tinha compromissos lá. E nesse ano ele ficou dentro do Camorim, lá com o pessoal do Camorim mesmo cuidando. Quando aí terminou essa parte do serviço, aí tinha que tirar ele do Camorim. Aí
Tocurimé, né, cara? Não é um... Não é um barquinho, gente. Tocurimé, tipo, e agora? Quantos cara? pés? Qual 101. Meu Deus. 101 pés. Todo mundo fala, a cada pé o barco dobra de problema. Tu fica... Uau. São 100 vezes mais problema. A cada pé o barco dobra de problema, aí tu vai... não, cara, não precisava dessa informação. Mas na verdade precisava, né? Aí foi quando foi decidido de ser colocado ele ali na Urca. Só que o primeiro ano, foi assim, jogamos ele ali, foi dia 2 de janeiro de 20. Não existia quarentena, não existia nada. A gente estava também empolgado, tá chegando o carnaval, verão. Depois do carnaval já estava tudo meio que engatilhado para as coisas acontecerem. Eu costumo ver, todo mundo tinha plano A e B, todo mundo tem um plano B, todo mundo tem um planozinho B, aquele plano A, tem um plano B, mas ninguém tem um plano C de Covid, né? Ninguém tinha esse plano C, ninguém estava imaginando que ia acontecer do nada. Aí nessa história toda, simplesmente acabou o carnaval, fechou-se tudo e o mundo meio que deu, o mundo que a gente conhecia acabou, né? O mundo que a gente conhecia, de fato, ele acabou ali, mudou tudo, novas profissões foram... Mudou, realmente foi um marco. 2020 foi, pá, quebrou tudo. Aí eu fiquei ali, eu falei, eu já sou aqui do Rio, minha família aqui, de Jacarepaguá, falo a língua da cidade, consigo conversar com todo mundo aqui, Kit confia na minha de graça, é um barco que ele sabe qual é. E Kit, a gente tem uma cumplicidade nessa história. Quem é o Kit, só para o pessoal saber? Christopher é o capitão, Christopher Smith, esse é o capitão do Tocurimé. E eu tô meio de riga, me passaram para imediato, né? Agora tô imediato. Mas tô ali, que para mim é tudo meio tranquilo para estar ali. Eu moro daqui, sou daqui, todos os meus amigos estão na cidade. Se eu preciso... Cara, tô a fim de tomar uma cerveja com um amigo, eu vou para Santa Teresa, conheço todo mundo. Mas como é que é morar? Porque, gente, assim, quem passa por ali pela Baía de Guanabara e vê aquele mastodonte, né? É impressionante. E essa pessoa morando lá dentro. Então, no mínimo, é curioso. Porque eu imagino... E a impressão pelo lado de fora é muito cavernosa. A impressão pelo lado de fora é que que ele foi bombardeado, né? Durante as duas guerras mundiais, assim. E que não foi a pique, não se sabe como. Porque ele tá, né? Por fora ele tá muito um cara de abandonado. As crianças do Optimist chamam de o barco de chocolate. É o barco de chocolate. Não é nem do Optimist, as crianças... Tem uma galera que faz... É quase uma creche náutica. Tem um veleiro, tem um dinghy, uns 3 bote inflável, mas a galera fica ali, uma creche. As crianças, elas batem o olho do Tocurimé, já deram o nome, que é o barco de chocolate. Elas ficam gritando, barco de chocolate. O que chama de barco de chocolate, você sabe? Por causa dos derretidos da ferrugem. Ah. Ele tem aquela coisa, tem o costado branco e marrom, e tem aqueles derretidos da ferrugem. As crianças ligaram aquilo ali ao chocolate. Sei lá, parece um pudim, uma coisa assim. As crianças ligaram aquilo ao chocolate. Eu achei ótimo. E do tchauzinho. É o pirata, pirata. Pois é, né? Você parece realmente um pirata moderno ali, morando naquele... Mas como é que tá o estado dele por dentro? Porque... Por dentro é muito óleo de peroba que tem que ficar passando o tempo todo para ele se manter assim, habitável e bonito. E é bonito? É. Ele é imenso, magnífico. Não? Ele é imenso. Você mora num castelo, castelo que flutua, né? Exatamente. Imagina. Um espaço... Eu não uso o Tocurimé inteiro. É gigantesco, né? Eu não uso. E o que está sendo feito? Por que você está morando lá? O que te faz Eu estar ali? sou basicamente o zelador dele. Eu sou o zelador daquele barco. Eu cuido dele, ele cuida de mim. Que tem aqueles momentos storm, né? Ele mexe entre esse sudoeste louco aí. Que, cara, tá morando ali... Tá tranquilo, morar no barco, ficar ali, ele é grandão. Cara, mas quando entra o vento, todo mundo pensa, cara, quando um veleirinho solta, um veleirinho de fibra, pau, sei lá, 30 pés, cara, tu vai lá e puxa ele com um bote. Se o Tocurimé soltar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é jogar a âncora na água. Porque não adianta eu ligar o motor, que até eu aproar ele, é uma manobra de um giro gigantesco que às vezes dentro da própria enseada ali não vai dar muito certo. Então, uma vez que ele solta, já soltou, no início então soltou várias vezes, que a gente estava na âncora, o primeiro ano foi na âncora, então qualquer vento eu arrastava. Aí que depois chegou a poita, já chegou a arrebentar depois da poita mesmo, que acontece uma coisa, a poita é aquele quadradão, mas imagina o tamanho da poita para segurar aquele barco. 7 toneladas a poita. E aquele quadradão enorme dentro...
Mas acontece, uma vez que o barco está rodando a poita, muitas vezes o cabo ele sempre cai por fora da poita, bate na quina da poita. Uma vez que o barco ganha pressão com o vento, ele tende a se arrastar nessa lateral da poita. Então ali, pô, então quebra o cabo. Aí o procedimento é bem simples. Quebrou o cabo, tu viu que quebrou o cabo, tu joga a âncora na água, trava o barco para ele aproar para o vento, vai aproar com a âncora, tu aproou o barco, aí tu desce, liga o motor, recolhe o máximo que tu puder de âncora, e ali onde ele tá, na enseada ali de Botafogo, tem um cantinho que eu achei na carta náutica. Tem um buraco ali que é relativamente grande, bem grandão, deve caber uns 5 tocorimés ali, e tem 12 metros de profundidade. Aí o que eu faço? Eu vou até lá com a âncora e deixo a âncora cair lá naquele... Que para onde ele tiver o vento empurrar, aquela âncora vai ter que subir aquela ladeira e imagina o que deve ter dentro desse buraco, né? Então, a última vez que a gente puxou a âncora lá de dentro, veio uma rede enorme. Então sempre vai ficar... Todas as vezes que aconteceu isso, eu jogava ali e ficava assim 3, 4 meses sem engarrar. Aí depois chegava, aí junta a maior galera, que é aquela... A gente tá sem guincho, o guincho deu pau mesmo. Aí junta pelo menos 6, 7 homens ali, que é pra trazer a âncora de volta e voltar pro lugar, amarrar o barco, aquele processo mesmo de reapoitar o barco. É uma loucura. E qual é a previsão dele ficar ali, ad eterno? Não, a previsão é conseguir aquela correria que aí cai muito nas costas de Kit, que é a correria atrás de patrocínio. Para transformar ele em quê? Um barco-escola. Ah, maravilha. A ideia, basicamente, é transformar o Tucurimelo num barco-escola, coisa que ele já vinha fazendo essa função já bem lá no início. Que a primeira... Quando eu cheguei, olha só, quando eu cheguei no barco para montar o Por Mares Nunca Dantes, ele já tinha se envolvido com vários projetos sociais e 3 dos tripulantes que já estavam a bordo no Tucurimé eram oriundos dessas comunidades aqui do Rio, de Vigário Geral, Vigário Geral, que já estavam trabalhando na bordo, e eu fiz o treinamento deles para eles passaram a ser os contra-regras no Por Mares Nunca Dantes. Ah, que então já foi uma inclusão mesmo dos moleques lá de Vigário Geral, que nunca tinham, imagina, não sei também direito qual era o sonho deles, mas vieram de lá de Vigário Geral para estar embarcados num tal chip, como o Tocorimé, que diga-se de passagem, não se é possível fazer outro, né? Porque aquela madeira ali, aquela área já não existe mais. Então aquela madeira ali só tá ali no Tocorimé, entendeu? Ele é de que ano, hein? Ele foi pra água em 98. Em 98 ele foi pra água. Em 2000 ele desceu na regata dos 500 anos. Em 2001 eu cheguei a bordo. Ah, então quase que... meio... Quase que assim que ele nasceu. Isso. E quando eu cheguei, já tinha esses meninos que vieram desse projeto social, que vieram para bordo, tinha a peça e tinha era um barco-escola, só que era também meio que férias, que era os school on board, que vinha estrangeiros, adolescentes estrangeiros meio que do planeta todo, muito da Europa. E fazíamos um charter assim de 2, 3 meses. Imagina, um charter com um monte de adolescente de 2, 3 meses. Era loucura. Criança, né? Tu tem que ficar ali meio controlando. Senão E a responsabilidade dessa garotada toda era na mão de vocês? Toda do barco. Tinha alguém que vinha representando, um adulto que vinha representando junto com essa turma? Não, vinham só eles? Não, só eles. E como grumetes, né? Basicamente como grumetes a bordo. Princesas indianas, grumete a bordo. Que ótimo. Que maravilha de projeto. Por que parou, você sabe? Aí que tá. Quando o barco foi para Paraty, e eu fiquei perdido nessa onda lá de pan-americano lá, que eu parei de dormir, parei até de dormir, nem dormia mais. Eu meio que me desvencilhei do que estava acontecendo, e meio que quando Kit falou que já estava indo pegar, o barco já estava largado lá uns 6, 7 anos parado. Meio que houve uma debandada, meio que natural, assim, cada um teve que, como essas coisas da vida, né? Teve que resolver suas próprias pendengas, que o barco por si ele já é um monte de coisa para você resolver, e meio que tu vai deixando essas coisas da vida, só que não, tem uma hora que tu tem que dar atenção. Eu, no meu caso, foi o trabalho, e outras pessoas foram outras coisas. E o barco ficou parado. E barco parado, né?
Destrói, né? Então hoje, por exemplo, o estado que ele está, ele é maravilhoso, gente, ele é impactante, mas a gente olha e pensa assim, se alguém tentar recuperar esse barco, é uma obra caríssima, né? Então, para ser barco-escola, esse patrocínio vai precisar ser usado para recuperar o barco antes dele... Boa parte dele, principalmente mastreação, estaiamento, o sistema de malagueta dele, ele tem todas as malaguetas ainda, então isso está bem funcional, mas o mastro e o estaiamento é básico para mexer nele, para ele se tornar ótimo de novo. E quando vocês estão buscando patrocínio, você fica morando lá? Que eu faço a guarda dele, né? Eu acho ótimo, pra eu chegar aqui hoje, eu já vi previsão do tempo, já liguei para Deus e o mundo, falei... Para ter certeza que ele vai estar lá quando você voltar, né? Exatamente. E justamente, para você fazer a guarda dele, o que você tem? Rádio, você tem comunicação por celular? Como é que você entra em contato? Eu tenho internet a bordo, eu tenho VHS. E com quem você fala se você sentir lá vem problema? Cara, ali na Urca, meio que se tornou uma comunidade, né? Muitos são... Como é que é? Galera que saiu da Marina, que a Marina ficou muito cara, né, para poder se morar dentro da Marina. Muita gente optou para morar em Poito ou em Âncora, meio que foram se juntando ali, e eu meio que me juntei a todo mundo, né? Cheguei ali e me juntei. Só que eu fico meio afastado porque você tem que ter um espaço para não sair derrubando. Exatamente, mas é um strike ali na você Urca. Derruba, né, os 10, não, ali já aconteceu, os 10 boliches de uma vez só. Né? Ali, de uma das vezes que soltou, eu achei que, sei lá, ia sair na televisão. Que loucura. Que foi um vento, tava um vento comum, assim, de 15 para 20 nós ali, de sudoeste, aquele eterno. Né? Eu já tinha feito comida, feito café, De repente, eu senti aquela pancada no Tocorimec, assim, e olhei para fora, assim, lá pro deck. E eu via, eu uso uma placa solar enorme, que assim, eu vi a placa fazer aquele flapzinho assim, né? Flap. Falei, gente, é isso. De repente, ela sumiu, porque era muita água assim. Eu falei, cara, eu pulei na placa e puxei a placa para mim. No que eu puxei a placa, eu senti que o todo caiu. E os estais se afrouxaram. Falei, cara, e a gente estava usando macho de alumínio, que era meio que só para manter um equilíbrio. Não sei se você chegou a ver o macho de alumínio que a gente estava usando. Falei, eu já tinha condenado ele, já tinha avisado para o kit que eu já tinha condenado o mastro. Aí não deu outro, o mastro estava dentro d'água. Falei, tá tranquilo, ajeitei a placa. Aí saí debaixo da lona. Quando eu olhei para a proa, tá a proa indo embora. Assim, foi. Eu falei, não é tudo ao mesmo tempo, não. Aí, para eu não atravessar o meio do deck, eu não sabia que estaiamento que ia estar ali, sei lá, perde uma perna. Entrei por dentro do barco, saí lá na frente. Aí, não joguei a âncora também de automático. Parei com o pé de cabra nela, e ela já toda pronta para entrar na água. E fiquei ali, eu tava com o boné assim, abaixadinho, tentando enxergar alguma coisa quando a boia vermelha passou na proa, assim. Zoom! Eu falei, pô, pelo menos não arranquei a boia e ainda tô desse lado do canal, tá tranquilo. Respira. Aí fiquei ali mais um tempinho. Quando a boia verde passou, ela já tinha uma distância boa. Falei, pô, tô andando para trás, tá tranquilo, respira. Aí de repente começou a aparecer tinha uma lancha que tava numa poita, assim, mais para perto da mureta. Quando ela chegou assim, eu já tava reconhecendo ela, aquele branco, mais branco. Falei, e ela foi a hora que eu falei, vai ser aqui. Aí foi depois aquele percurso todo de juntar a galera, puxar a âncora, bota no lugar e tal. Dessa vez eu achei que falei, caramba, vou sair na televisão. Mas não é todo mundo que tem condições de fazer isso, né? Você parece uma coisa fácil, mas não é. Não é, eu tenho que manter, como a gente estava conversando, eu tenho que manter muito condicionamento físico, alimentação, sono, eu tenho que manter minha saúde. Eu não posso ficar... Muito que acontece ali, eu tomo boa parte da tempestade. Quando tu mora numa casa, tá caindo canivete do céu. Cara, tu entra dentro de casa, sei lá, vai ver televisão, vai ler um livro, vai ficar dentro de casa. Eu não, eu coloco um neoprene, eu coloco um boné e vou lá pra fora. Eu tenho que ficar meio que de olho no que tá acontecendo, no que deixa de acontecer. Quanto pior tá exatamente, a situação lá fora, mais se eu tenho que puxar o bote pra cima, tem assim até 12 nós, tu deixa o bote ali na água, tá?
A partir de 12 notas, já bote o motor, tu já traz tudo pra cima. Sozinho, não tem ninguém pra te ajudar lá dentro. Sozinho. Tudo sozinho. Motor, tudo. E tu acaba criando técnicas pra isso, né? Com o tempo, tu vai... São vários toques Você que poderia dar aula, né? sua forma. Você poderia dar aula pra molecada realmente. Quando virar um barco escola, você tem Facilmente. Você tem técnica para passar adiante. Tem um né? termo que a gente usava bem lá no início do Tocarimé, que é tocorapia. Tem muita gente, tem preocupações na vida e tal. Aí tem gente que vai para retiros disso, retiros daquilo. Aí tava aí, Patrick, uma vez, fazendo rig mesmo, esticando os estais do Tocarimé. Os estais do Tocarimé, cara, são os estais monstruosos. Arranca um dedo. E Patrick é maior do que ele, é muito grande. E pra esticar, eu falei, Patrick, tu é muito maior do que eu, vai, fiz teu. Aí surgiu, cara, isso aqui é uma terapia. Eu falei, tocorapia. Ficou tocorapia. Sempre que algum esforço estava demais, que estava se irritando com alguma coisa, assim. Tocorapia, respira. Tocorapia. E o nome é Tocorimé como é? Pamatojari. Que quer dizer? Espírito de aventura. É tudo que você tem, né? Basicamente a tripulação toda. Quem tem que entra ter, ali, né? E esse nome foi dado pelos índios lá em Santarém, que foi onde ele foi construído. E o Tocarimé, ele é um barco brasileiro. Ele é um barco 100% brasileiro. Mão de obra brasileira, que o kit, tanto o kit, são 2 holandeses, um canadense e um dinamarquês. Que o canadense é o Lehmann, é o Canoa, o Marcos é o dinamarquês e o Kit Smith e o Marcos Smith, que são primos, são holandeses. Só que eles não fizeram aquilo sozinhos, chegaram ali com as ideias. Só que o povo ribeirinho aderiu a essa loucura e construíram, cara, na beira ali da praia do Maracanã, em Santarém, construíram lá 101 pés. Que loucura. E agora? Sem ferramenta direito. Pra gente conseguir ver aquele barco, eu adoraria ver aquele barco lindo novamente e velejando. O que precisa que a gente possa ajudar aqui no Bela Show Podcast? Para começar, faz uma visita pra gente lá, tomar um café. Isso aí são quando você chamar. Só não pode estar chovendo nem com possibilidade de rajadão, porque... Rajadão de 40. Amanhã tem 40 nós. Eu não tenho braço para te ajudar. Eu vou quando tiver... A gente tá esperando 40 não amanhã. Já saiu até o... Não será amanhã a minha visita, o aviso da Marinha. Eu tô sabendo. A Marinha mandou, fique esperto que amanhã vai roncar. Não, eu irei, mas a gente tem que ver uma previsão boa de tempo, porque juro que só de imaginar o perrengue que deve ser controlar meu Deus, aquele castelo flutuante ali. Arca. Aquela arca, exatamente. E quais são as... Você falou de todos os perrengues. Quais são as delícias de morar embarcado ali? Acordar. Com aquele visual. Acordar. Tu acorda. Pode, às vezes tu acorda no meio da madrugada, o mundo tá acabando lá fora, tu acorda às vezes no susto, tu escutou um tuque diferente, né? Aqueles tuque diferente. Essa semana mesmo, foi domingo, foi no meio da ressaca. Domingo, do nada, tava dentro do barco, saí. Quando eu olhei pra proa, tava vindo um iceberg de concreto na minha direção, assim. Uma daqueles praticáveis do Yacht Club, que é o... Caiu, né? Não, os praticáveis, Sim. Flutuante. Os flutuantes do... Aquilo ali é um iceberg de concreto. Veio em direção a você. Quando eu saí do barco, ele já tava assim, tipo, 10 metros da minha proa. Foi o tempo de pular no bote, ir até o praticável, até o flutuante, subir em cima do flutuante, andar até a ponta do... Quando eu cheguei na ponta do flutuante, eu já consegui colocar a mão no Tocarimé. Foi esse o tempo. Eu consegui empurrar, aí eu fui tirando ele do Tocarimé, fui empurrando ele do Tocarimé, fui empurrando. Quando finalmente consegui livrar o Tocarimé, aí fui pro grupo, que a gente tem o apoio náutico, né, que é justamente esse grupo de todo mundo que mora ali na Enseada. Olha, passou um iceberg de concreto aqui do meu lado, cara. Aí alguém sabe de que é isso, de onde é que é e tal. Aí outro fala, cara, deve ser do Yacht Club. Aí foram se telefonando lá, e eu acompanhando o troço com o binóculo, que ele começou meio que sumir da minha vista na direção da marina. E falei, gente, aquele troço dentro d'água lá. Aí no final surgiu um catamarã verde lá, que eu não sei que catamarã é aquele, que levou ele de novo lá pra dentro. Falei, pô, problema resolvido. E na hora também não pensei, poderia ter amarrado ele na minha popa.
Aí depois, e aquelas coisas e depois, e se arranca a minha popa, que é uma laje, né? Uma laje pesada. E as ondas deviam estar com 1,5 m para 2 metros. Só de te imaginar em cima daquilo ali, empurrando pra não... Foi o tempo, foi o tempo, alguma coisa me levou lá pra fora. Que tem essa coisa, tu tá dentro do barco, do nada, tu olha pela gaiota, ou tu sai do deck, dá uma coisa assim, que eu falo com meu filho, esquilo, que os cachorros olham do nada, assim, fala esquilo, aí dá esse estalo tipo esquilo, daquele esquilo assim que tu vai olhar. Aí foi nessa que e várias outras situações também, numa situação dessa, é um sexto sentido, uma coisa que bate, cara, vou ali fora, dá uma olhada, e tu vai lá e olha, e geralmente tá acontecendo uma coisa. E tem que ter muita força moral, assim, de você não entrar em pânico, né? Isso aí é que quem geralmente está na hora de ficar, como é que tu fica tão calmo? Fico, cara, não tem escolha. E que conselho você daria para quem hoje está planejando morar em um barco? Pensar muito bem, porque começar não é brincadeira. Tu vai estar botando tua vida, a vida de pessoas em risco, então não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Tem muita gente que tenta morar num barco, vai gastar como uma casa e tal. Não é. A tua casa não sai andando se ventar muito, entendeu? Ponta, ela pode ser, de repente, ser demolida, se for bem mal construído, mas o barco mais bem construído que for, ele vai depender de um cabo. E o cabo, ele tem uma tolerância tal, a determinada força. Pode estar com um transatlântico, não importa. Ele vai estar preso em algum lugar por um cabo. Se soltar... Entendeu? Se está dormindo na hora, tu levar uma série de coisas em consideração. Então, pense bem, pesquise, gaste o tempo que for necessário nessa sua pesquisa. Experimente, sei lá, um optimista não, que um homem adulto não vai conseguir entrar, mas sei lá, vai, pega um laser, depois faz um charter no Fast 500, aí ficar sabendo de uma loucura depois do Tocanimé já tiver prontinho numa velejada com o Tocanimé, que realmente é a coisa mais... Deve ser incrível. É quando você tem a certeza que tu nunca mais vai querer outra coisa na tua vida. Que uma coisa tu tá velejando ali num barco pequeno, é uma adrenação, adrenante, aquela coisa, as ondas. Mas quando você ganha o poder sobre as ondas, você tá acima delas. Que eu tô querendo te dar essa sensação. Tu tá... Cara... Eu não vou nem me molhar. Não, acaba se molhando muito mais, porque tem a entrada de água lateral, tu na verdade fica molhado o tempo inteiro num barco como o Tocanimé. Porque ele não tem doghouse, não tem muito... Quantas cabines ele tem? Não tem encosto de cadeirinha. As cadeirinhas não tem encosto, então geralmente os monocascos, então sempre tem aquele cockpit ali, aquele caixezinho da coluna, bonitinho. Isso não acontece. E tem quantas cabines? Por exemplo, se vocês começarem a fazer barco escola e saírem, qual é a intenção? Nós temos... Apesar que a ideia dele era dar uma reformulada na parte interna do Tocanimé. Hoje nós temos 12 beliches na proa e 2 camarotes grandes a meia nau, uma de cada bordo. São 2 camarotes legais. E a sala de pinga, que é uma sala de reunião, basicamente, que ganha esse nome de sala de pinga, imagine, né? A gente não sabe por quê, né? É a sala de pinga. E se ficar funcional novamente, vocês vão fazer, esse barco escola, ele vai fazer travessias? Essa é a ideia, porque é um barco feito para isso. Então, usar ele para o que ele foi feito. Ser um barco escola que faz travessias. Então a ideia basicamente é essa. E trabalhar muito com ecologia. Principalmente tem a questão dele ter sido ser um barco de madeira. E hoje em dia é muito mal visto essa coisa de fazer um barco de madeira. Questões ecológicas, e é correto realmente. Mas quando ele foi feito, a floresta estava de uma outra forma. Hoje em dia, quando tu chega ali na praia do Maracanã, tu pega as fotos da construção dele. Agora aquilo ali se tornou puramente uma cidade. Então o Tocanimé não é mais possível ser feito outro. E como ele é um barco brasileiro, e ele é o único que foi feito. Nós temos o Cisne Branco, mas o Cisne Branco ele é um barco holandês, é um barco de aço. Essa coisa do rigger, The Art of the Rigging, tem numa parte poética dele que ele fala: antes dos cascos de aço e dos mastros de ferro,
já existiam os homens chamados como rigger. Essa é uma das partes. Ela é enorme, então é uma coisa muito antiga. E o cisne branco, ele é isso, é um casco de aço com um mastro de ferro. O Tucunaré, ele vem de antes disso. É um barco de madeira. Então é essa ideia de preservar isso, não deixar isso se perder. A madeira já foi tirada da floresta. Não vai voltar. Plantar essa madeira de não novo. vai. Então tem que ser preservado. Exatamente. Barco, né? Tem que ser preservado, utilizado e para a proposta inicial lá do sonho desses 4 doidos. Eles moram no Brasil ou moram lá fora? Morando no Brasil só tem Kit e Mark, que moram aqui em Santa Teresa. Tem filhos brasileiros, ficaram por aqui. E essa terra aqui realmente é uma cachaça, né? Todo gringo chega aqui e não quer ir embora. Que nem o mar. A gente tem o mar também por cima. Né? Maravilha. Gente, eu não posso torcer mais do que eu torço para ver. Porque a primeira vez que eu passei, não vi você dentro. Eu achei que ele estava abandonado ali, justamente por falta de verba para manter, porque não é barato manter um barco de 27 pés. Não, mas você não pode deixar um barco daquele tamanho sozinho. Tem que ter alguém ali, tem que ter. Mas não imaginei que fosse uma pessoa, assim... Tu tem que ter pelo menos uma pessoa com uma disposição meio de louco, né? Que é aquela disposição de louco que eu digo, que tipo assim... Quando um louco Espírito de aventura, como o nome diz. Quando o louco tem uma fúria, que precisa de 10 homens para segurar, a força do louco. Tu tem que, do nada... E muita coisa é técnica, vamos puxar uma âncora de 270 quilos, dá para fazer sozinho. Eu não preciso chamar 6, 7 homens para fazer. Tenho cabo pra caramba, eu tenho um monte de moitão, posso montar qualquer redução. Posso pegar aquela pasta de 270 quilos, transformar ela em 27 quilos e puxo sozinho. Mas e a galera? Por isso eu vou batendo de barco em barco aí, galera. A uísque, e existe um ritual lá no barco, tanto para içar vela, como as velas são enormes. E quando a gente tem pessoas a bordo, nós temos all-ish, que é o tempo. All-ish. All-ish. Isso marca o tempo, aí tu faz uma rabiola com umas 10 pessoas assim, até de passageiro mesmo, a galera que tá fazendo chato, que acaba dividindo o peso para todo mundo. All-ish. Fica leve, a âncora sobe, a vela tá no alto. Ou aquele trabalho comum, né? Aquele trabalho comum, todos exercendo uma única função para um objetivo. Então, que maravilha. Aí eu prefiro chamar todo mundo que eu, chegar ali eu posso primeiro montar um monte de redução eu mesmo trazer âncora. E agora vocês não estão fazendo nada, vocês não fazem pôr do sol lá, vocês não fazem vento nenhum, nada para... Não, a gente está começando, a gente está pensando justamente fazer isso nessa virada agora para essa entrada de verão, quando a gente chegou à conclusão de que a Mirklink estava certo. Eu digo, chegamos à conclusão de que a Mirklink estava certo. Tipo, o mundo dos patrocínios, como era conhecido, então a gente vai ter que bolar outra forma. Simplesmente bolar outra forma. Vamos começar a mexer justamente nisso, de poder receber as pessoas. Vai estar ali verãozão tá chegando, primavera começa hoje, né? Adoro. Vai começar a chover, outra coisa. Não começou muito certo, ainda tá frio, mas... Não, mas tá bom. Só sabendo que tá chegando aí, 21 de dezembro, tem sol. Já fico feliz, carioca, né? Já começa a ficar feliz. Bom, quando vocês começarem a armar passeios, não, mas assim, day use, né, do barco, e experiência, né, uma experiência de um dia embarcado, para quem nunca fez, né, num barco como aquele, gente, chegar, né, vir de bote lá da praia da Urca, ou que seja, do iate, e dar de cara com aquilo ali, vai ser no mínimo uma experiência memorável para qualquer um que quiser. Eu lembro que foi a primeira coisa, acho que é todo mundo que não dá de cara com o Tucunaré a primeira vez, tanto ele no seu auge, como foi o meu impacto. Foi que, eu vi fotos dele, impressionante. Esse foi o meu impacto, assim, dele no auge. Tanto meio que aquele mausoléu flutuando ali do nada, que também do nada dá de cara com uma parada muito grande. A garotada vai adorar, né? Uma coisa meio Game of Thrones. Isso. Não, crianças, assim, que chegam ali, todo mundo... O adulto, ele chega ali, ele quer ver, ele começa a olhar para o Cristo, ver o horizonte, o sol, o pôr do sol. Criança não quer saber de nada disso. Criança vai para dentro do barco, ela desce para a cabine,
para o casario ali. Quando ela chega no casario, que ela vê que ela tem outras descidas, ela entra na que está mais perto dela. Quando ela se toca, que ela está num lugar que ela pode continuar descendo, ela desce na primeira e vai até onde dá. Depois volta, aí vai pro porão, aí entra no outro camarote. A criança quer conhecer. É mágico, né? Um mundo mágico. Exatamente. Aí tu tem as cavernas, a imagem para uma criança, aquilo ali é como costelas, entendeu? E é tudo muito grande. Aí tu entra em Jonas e a Baleia. Na cabeça da criança, cara, estanca. Ó, a gente está aqui convidando vocês, quando vocês começarem a fazer qualquer tipo de evento e que possa convidar pessoas, falar com a gente, que a gente dá o recado aqui. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Foi um prazer te receber. Pô, igual, foi um prazer vir aqui. Figuras assim, né? Aventureiros assim, a gente sempre gosta de bater um papo para entender, tentar entender, né, o que faz ser assim, mas acho que hoje em dia, do jeito como você falou... Mas acho que hoje não importa nem mais entender essas coisas. É admirar mesmo, eu admiro. Ficar admirando e... Cara, tem... Que nem o... Todo mundo vai falando... Todo mundo sempre tem uma referência muito maior daqueles que fizeram antes. Cara, tu vai vendo... Os grandes aventureiros que me inspiraram, o Slocum... Do nada, vir pra cá, naufragar, fazer um barco... não desistir. Todo mundo se sente muito bem depois de uma velejada, ou até mesmo depois de uma tempestade, ele fala, foi horrível, não quero nunca mais, mas no seguinte, vai, na próxima. Porque você, naquele momento que está dentro do barco, você está vivendo, você não tem tempo de realmente pensar no passado e no futuro. Ali presente, né? Só existe o presente. Não tem, você não vai parar para pensar no que será que. Tu não vai nunca parar para pensar. É aquilo ali, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que fazer isso. Por mais apavorado que você estiver, tu tem que fazer aquilo ali agora. Porque a gente vive raramente, né? A gente é muito ou nostálgico, fica pensando... Isso. Ou tu tá preocupado ou tu tá vivendo. E se eu tivesse feito, e se eu não tivesse ido, ou se eu tivesse ido, se eu tivesse comprado, ou se eu tivesse viajado. Enfim, a gente tem sempre, né? Tá sempre olhando pro passado, ou farei isso, né? Me preparo para daqui a pouco acontecer isso. Ali no barco, como você fala, na hora do perrengue, só existe o presente que a gente vive muito pouco nele, então deve ser o grande prazer. E ali na Urca aconteceu coisas muito legais, mesmo nos esse período de pandemia realmente não foi legal para ninguém, não. Mas sempre acontece coisas boas e ruins em qualquer momento da nossa vida. Não dá para falar, tá tudo sendo muito ruim, tá sendo muito bom, tudo é uma mescla. Eu estando ali na Urca e tendo que viver esse regime de uma boa alimentação, treinamento, sono, tudo bem reguladinho para quando o bicho pegar, eu poder ficar bastante tempo sem precisar comer, ter organismo. E velejar, que é a doença de todos nós, acaba que hoje eu moro ali no Tocanimé, aí do outro lado do canal, como todo mundo já me conhece, aí já tomo conta de um barco de um, que me empresta o barco do outro. Aí hoje em dia eu estou velejando com um catamarã de 30 pés, que é super veloz, não? Super veloz, eu adoro, me sinto numa Ocean Race sozinho, às vezes dou um tempinho mais escrotinho e saio com ele, coloco o Baudrier, que se eu cair do barco também, o barco vai embora sozinho, né? 30 pés. Vai capotar, mas vai dar ruim com o barco dos outros. Eu prendo o Baudrier e fico gastando, me mantenho treinando o tempo inteiro. É aquilo, vivendo isso todo dia. O que vai acontecer no futuro? Mas eu vou estar pronto, se eu tiver essa área. Maravilha. Essa é a ideia. Maravilha. Foi muito legal conversar com você, André. Obrigado. Obrigado pela tua presença. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por estarem aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Quarta-feira, 20 horas, vocês já sabem. Curtam o vídeo, apertem o sininho, divulguem o canal para a gente continuar aqui com vocês. Obrigada, beijos e até semana que vem. Bons ventos para todos. Bons ventos, André. Obrigado, Isabela. Bons ventos a todos. O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega à Ilha Bela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilha Bela sediará em julho de 2023 a terceira edição da Vela Show. Empresas, escolas e associações de todo o Brasil vão apresentar o que há de melhor em tecnologia, com exposição de produtos, serviços e workshop. Além de palestras com renomados velejadores, a Regata Vela Show, com classe diversas, aproximará a comunidade a um ambiente de esporte de forma saudável e familiar.
Vela Show. Os bons ventos te trazem aqui.